Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai estar desenvolvendo aqui, né, a tela inicial do nosso app, né? Na aula passada eu falei bastante sobre a estrutura desse app e agora nessa aula a gente vai desenvolver a tela inicial, que eu vou deixar aqui, né, um preview do app, que é a tela onde a gente vai escolher, né, o usuário vai escolher se ele quer pesquisar por um GIF ou por um sticker. E aqui na documentação oficial, a gente tem aqui, né, no endpoint de pesquisa, né, no Search Endpoint, nós temos que o GIF, o URL, né, para a gente pesquisar um GIF, para a gente pesquisar por um sticker, né, é diferente. Então, a diferença, né, é uma tag só, que aqui no meio a gente acessa no link de GIF, né, a gente pesquisa aqui por GIFs, e aqui no URL de sticker a gente tem aqui, né, stickers. Então, a diferença é essa, e o que a gente vai fazer hoje é criar uma interface que quando o usuário escolher, né, clicar no botão de GIF ou no botão de sticker, a gente vai estar alterando, né, esse URL para a gente estar podendo fazer a pesquisa. Então, vindo aqui no VS Code, né, nós temos aqui o código da aula passada, a gente tem aqui também o emulador que já está aberto na aplicação. Então, a gente já pode, né, começar a desenvolver isso aqui. Eu tenho aqui, né, as aulas não, as telas que a gente criou na aula passada, né, a tela detalhes e resultados. Eu vou mover aqui o app.js. A gente vai mexer nessa aula no app.js e na tela inicial. Então, a tela de resultados eu posso retirar daqui e também o detalhes. Então, primeiramente, né, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é que se a gente vê lá no preview, a gente pode ver que na tela inicial a gente não tem o header, a gente não tem o cabeçalho, né? E que aqui na aplicação é essa parte superior branca aqui, onde está escrito tela inicial, aqui em negrito. Então, eu vou remover esse cabeçalho. E para remover ele é aqui no app.js, aqui no stack.screen, ou seja, na tela desse nosso navegador, a gente tem alguns atributos, né, algumas propriedades. E na tela inicial, né, no stack.screen da tela inicial, eu vou passar essa propriedade aqui são as opções, né, ou seja, options. Aqui esse options ele recebe um objeto de opções, né, de propriedades que a gente vai alterar aqui dessa nossa tela. E o que eu vou alterar aqui, né, o que eu vou definir é o header shown, escrevi errado, header shown, né, para mostrar o header, eu vou colocar isso aqui como false. Então, se eu salvo e reinicio aqui a aplicação, a gente pode ver, né, que o nosso cabeçalho sumiu. Dá para ver na parte superior o tela inicial, mas o cabeçalho em si, ele sumiu, né, que é o que a gente quer. Então, aqui na tela inicial, a gente já pode começar criando aqui a estrutura dessa nossa tela, né, a tela em si. Então, a gente vai começar aqui utilizando um componente que eu não falei dela ainda no curso, que é o image background, certo? Que é, né, ela é basicamente a componente image, só que o image background ele aceita alguns elementos dentro dela, né? Ela é tipo um view. Deixa eu definir aqui para você ver melhor. Image background. Aqui ela é como se fosse um view, né? Ela aceita que a gente coloque outros componentes aqui dentro. E já que no image em si, né? Na componente image, ela não aceita isso. A gente só passa uma image, né? Self-close. Então a gente passa aqui na tag image self-close, certo? Então no image background eu estou usando ele aqui porque a gente vai usar de fundo. Eu tenho aqui na pasta assets, né? O home page, que é essa imagem aqui, né? Que contém aqui esse elemento GIF e a gente vai usar essa imagem de fundo aqui da nossa aplicação. Não é muito recomendado a gente ficar usando imagens assim, que dependendo do caso, né, dependendo da nossa imagem, que vai depender também do dispositivo do usuário, se o dispositivo for muito grande, essa imagem ela vai se esticar e vai perder qualidade. Então, em alguns casos, né, a gente pode, quando a gente tem a opção de usar um SVG, é melhor a gente optar pelo SVG. Eu não estou usando isso aqui porque eu não falei disso ainda e querendo ou não é algo um pouco mais avançado para o pessoal que está assistindo aqui, que está aprendendo o React Native com esse curso, beleza? Então eu vou estar usando o PNG para isso, uma imagem, né? Então aqui na nossa tela inicial, no image background, né, a gente pode passar aqui as mesmas propriedades da nossa componente quando a gente usa ali a imagem, que a gente quer renderizar uma imagem. Então é o source, né? De onde é que essa imagem vai vir, eu vou usar o require, que eu vou pegar ela
aqui da nossa pasta Assets, né? Então, vou voltar aqui 2 diretórios, Assets, e aqui a imagem ela é a homepage.png, certo? E a gente tem, acho que a gente vai ter que colocar alguns estilos, né? Eu salvei que ele não mostrou nada, porque eu tenho que aplicar alguns estilos. Eu vou aplicar aqui em Line, depois eu mudo para Style Sheet. Então, o Style ele não está funcionando, né? Porque eu coloquei no lugar errado. Salvar aqui, isso aí, agora vai. O Style ele vai receber aqui um Flex 1, né? E se você não lembra, eu tenho aí uma aula só de Flexbox. E se eu salvar, ele já vai mostrar. Deixa eu reiniciar a aplicação. E aqui a gente já tem, né, essa nossa imagem sendo usada como imagem de fundo. Tranquilo? Então, depois disso, a gente vai usar outra componente que eu não falei dela ainda, mas ela é uma componente bem simples. Eu vou estar deixando o link, né, da documentação dela aí, que é a status bar, que ela é basicamente a barra de status, né, essa barra superior aqui que todo dispositivo tem, onde marca a hora, notificações, Wi-Fi, a rede. Então a gente vai colocar isso dentro do image background para a gente definir, né, essa nossa status bar. A gente pode usar ela com self close, certo? Então vou usar aqui o self close e a gente vai passar aqui algumas propriedades para ela, que é basicamente a gente vai definir, né, a cor dessa nossa status bar, né, porque aqui os elementos estão preto, e a gente vai definir também a cor de fundo. Aqui no caso ela já está transparente, né, mas é bom a gente definir a cor de fundo como transparent só para ter certeza. Então, o que é o bar style, né, a propriedade, que é o estilo dessa barra, eu vou estar passando aqui. Ele é um string, né? A gente pode ver que a gente tem o dark content, default e light content. O dark content é o que está agora, né, preto. Light content é branco. Então, se eu salvo, a gente vê, né, que ela ficou branca, mas ela está com a marcação aqui preta, né? Ela ficou com o fundo dela, né, ficou preto. Então, eu posso definir um background color, né, a cor de fundo. Eu vou colocar transparent, né, que é a cor do fundo da placa não, da nossa barra, né, dessa barra aqui de status, ela vai ficar transparente. Só que agora ela ficou transparente, mas ela não tem a propriedade de translucent, né, de translucente, que é basicamente para ela ser para tudo que estiver aqui atrás dela, né, isso vai ser mostrado. E é basicamente a propriedade de translucente, né, translucent em inglês. Que é bem, assim, é confuso, porque a gente já definiu o fundo dela, né, o background color como transparent. Mas se eu venho aqui e defino o translucent, né, como ele é true, e salvo, aí sim o que tem de ser renderizado atrás dessa barra de status vai ser renderizado, né? Sem a propriedade translucent, o resto da imagem, né, como a status bar estar por cima, essa imagem acaba que não sendo renderizada. Então, quando eu defino como translucent, aí sim, né, essa imagem ela vai ser renderizada por trás dessa barra, beleza? Então, como a gente viu lá na demonstração, né, no preview, a gente tem um texto, né, pesquisar por e 2 botões. Então eu vou criar essa estrutura aqui, como é algo que a gente já vem fazendo há bastante tempo, eu vou acelerar e aí eu volto explicando. Então o que eu fiz aqui foi definir, né, toda a estrutura, que é basicamente a gente tem que um texto, né, um componente text, que está escrito pesquisar por, né, que é o texto, né, pesquisar por. A gente tem um view. E dentro desse view, a gente tem 2 botões, né? 2 touchable path, e dentro desses touchable path a gente tem, né, os textos, que é escrito o GIFs e os stickers. Então, eu criei os estilos, né? Eu já dei o nome aqui dos estilos, que é o texto principal, row, aqui texto principal, não, vou colocar em inglês, né? Tá tudo em inglês. Então, main text, row, button, em linha, né, para colocar um botão ao lado do outro. Aqui o styles.button é o tipo o estilo do botão em si. Aqui o text button é o texto dentro do botão. E só esses estilos. Então a gente vai criar esses estilos, né? Eu vou definir aqui esses estilos agora aqui pra gente.
Então, primeiramente, né, começando aqui desse nosso image background, né, como ele é a componente part, né, ele que está contendo aqui tudo, o resto tudo aqui da nossa aplicação tá dentro, tudo, a nossa tela inteira tá dentro desse image background. Eu vou passar um estilo aqui, né, eu vou criar um estilo aqui, styles.container, né, que vai ser o container principal, e eu vou criar aqui esse estilo, né, na nossa style sheet. Então aqui container. Eu vou criar aqui, né, é o flex1, o justify content, né, para colocar isso aqui tudo no centro, e também o align items center também. Beleza? Isso aqui é para ele posicionar, né, como ele é a componente part, né, os nossos textos e os botões estão tudo aqui dentro, então eu vou colocar ele para alinhar tudo no centro, e que se eu salvar a gente pode ver, né, que o pesquisar por GIFs e stickers veio tudo aqui para o centro, por causa, né, do Justify Content e Align Items, né, se você não conhece as propriedades, eu tenho também as aulas falando sobre elas. Então, feito isso, né, a gente já pode começar aqui a criar os estilos, né? Que a gente tem o main text, né, que é o pesquisar por. Então, eu vou criar esse estilo aqui, main text. Ele vai ser basicamente, a gente vai definir uma color, né? A cor do texto vai ser branco, né? White. Eu vou definir também o tamanho da fonte e a fonte, a fonte para ela ficar em negrito, né? Então, aqui é font size. Eu vou colocar aqui uns 25, acredito que é uns 25 pixels, tá bom? E também o font weight, né, que é o peso da fonte, se for traduzir aqui literalmente, a gente coloca aqui como bold, ele vai ficar negrito. Bom, isso aqui a gente tem outros argumentos também, né, a não ser o bold, que é valores, né, aqui não vai mostrar, mas a gente tem valores, eu posso passar aqui 400, aqui é dentro de um string. É aqui, ó, 100, 200, 300, 400 e até chegar no bold, né, que é o negrito, que é esse que a gente está vendo aqui, né? Então, pesquisar por já ficou aqui no estilo que a gente quer. Então, agora a gente tem que trabalhar, né, nesses dois botões. E eu vou criar aqui primeiro o row, né, que é a propriedade do view que contém, né, que é esse view styles.row. Ele contém os dois botões. Então, o que eu vou fazer nele é basicamente definir o flex direction para row, né, para a linha, para eles ficarem um ao lado do outro, que está bem ruim de ver, mas agora que a gente criar aqui o estilo do botão, já vai ficar melhor. Então a gente tem aqui, né, styles.button, né, o botão que vai personalizar aqui esse nosso touchable path, que a gente para a gente conseguir, né, ter aí esses botões bem mais visíveis, né? Então aqui essa propriedade button, vou criar ela aqui. Ela é basicamente, a gente vai definir uma largura, eu vou definir aqui uns 100 pixels, uma altura de 50, né, metade. A gente vai definir também as bordas, né, então é border width, né, a largura da borda, uns 3 pixels. O border color, né, a cor da borda, eu vou definir como branco. Eu vou definir também o border radius, né, border radius, que é os cantos, né, para a gente definir, para ficar mais arredondado. Vou definir aqui uns 10 pixels. Vou salvar aqui para ver como é que tá ficando. Ficando um botão respeitável. Vou colocar aqui também um background color, né? Eu vou colocar a cor de fundo dele também como branca, né? White. Vou definir também uma margem, né, para ele se distanciar um do outro. Então eu vou colocar aqui uma margem de 10 pixels. Se eu salvar, já ficou uns botões bem bonitos. Agora a gente precisa criar o estilo para esse texto, mas antes eu vou colocar aqui um Justify Content Center e também um Align Items Center, para ele alinhar, né, o texto aqui no centro, né? O Justify Content, como que é row, ele vai alinhar na vertical e o Align Items na horizontal. Espera. Confundi tudo aqui. O Justify Content é na vertical, vai ser na vertical, e o Align Items na horizontal. Beleza? Porque a gente está com o Flex Direction Row. Né? Se fosse o contrário, o Justify Content e o Align Items seria também o contrário.
É bom você, se você não sabe, né, não sabe nada disso que eu tô falando, ver a aula lá sobre Justify Content e Align Items, você vai entender tudo. Beleza? Então agora a gente tem que criar aqui o text button, né, o texto do botão, o estilo pro texto do botão. Então vou criar aqui text button, beleza? E nele, basicamente eu vou definir a cor do texto para black, né, preto, e já tá, né, mas eu vou definir aqui. Vou definir também o tamanho da fonte, né, eu vou aumentar um pouco essa fonte. Font size eu vou colocar aqui uns 15 pixels, beleza? E também o font weight, né, eu vou colocar ela como negrito. Então font weight, vou colocar bold. Tranquilo? Então aqui ficou, né, esse visual aqui é o visual final dessa tela. Beleza? Então agora a gente vai trabalhar aqui umas funções para quando a gente pressionar esses botões. Então ambos os botões, né, quando pressionados, eles vão navegar a gente para a mesma tela, que é a tela resultados. O que vai definir, o que vai alterar, né, é o argumento ali lá que a gente vai usar lá no nosso link para personalizar, que é basicamente um string, né, dentro de uma variável. Então, a gente não precisa de mexer com o gerenciamento de estado para poder alterar o que vai ser mostrado na tela, porque o que vai ser definido aqui é o link de acesso à API, né, que é uma coisa do back-end. Então, aqui nesse nosso Touchable Passive, né, eu vou definir aqui o onPress, né, quando a gente pressionar esse botão, o que, que vai acontecer. Ele vai executar uma funçãozinha. E se você viu, né, a aula de navegadores, você sabe que todas as telas dentro do nosso navegador, a gente tem um objeto, né, chamado Navigation, que é passado aqui como propriedade para essas telas, né? Nesse caso aqui a tela inicial, os resultados e os detalhes. Então a gente pode acessar esse objeto Navigation aqui dessa nossa tela, né? Como um argumento aqui dessa função. Aqui eu estou usando o destructure, né? Mas a gente poderia chamar isso aqui tudo de props e acessar, né? Por exemplo, aqui no onPress, eu poderia acessar aqui o props.navigation. Beleza? Eu ia estar acessando o mesmo objeto, só que eu prefiro usar o destructure. Então, vou usar o destructure aqui no navigation, né? Eu vou pegar só ele. E aqui, quando a gente pressionar, né? Se você, essa propriedade navigation que a gente tem, né, esse objeto navigation, ele tem, né, uma propriedade navigate, né, que é uma função, e aqui como argumento dessa função, né, a gente passa aqui um string, que é o nome da string que a gente quer navegar. E aqui no caso do nosso web.js, a gente definiu, né, os nomes para nossas telas. E aqui a gente tem, né, a tela com o nome resultados, que é, né, a componente resultados, que é a tela que a gente quer navegar. Então, eu vou navegar, né, navigation.navigate para a tela resultados. Se eu salvo isso aqui, eu vou dar também aqui no antes do return, né, um console log desse nosso objeto navigation para vocês conseguirem ver melhor como que é a estrutura dele. Então, se eu pressiono o botão de GIF, né, eu sou navegado para a tela resultados. Tranquilo? Então, deixa eu abrir aqui o terminal. A gente tem aqui no terminal, né, várias funções que são, né, do nosso Stack Navigator. Isso aqui tudo é passado, né, são várias funções, cada uma delas realizam ações diferentes, mas aqui a gente está interessado na funçãozinha Navigate, né, que vai navegar a gente para outra tela. Tranquilo? Então, deixa eu remover aqui logo esse console log, antes que eu esqueça. E no nosso, ambos os botões, né, vai navegar a gente para a mesma tela. Então eu vou copiar aqui o onPress, né? E vou passar aqui no outro botão, do botão de stickers. E agora que vem o segredo, né, dessa aula, não segredo, mas é aqui a funcionalidade que a gente vai estar usando, que é quando a gente navega para outra tela, a gente consegue também passar dados, né, enviar dados junto aqui dessa função Navigate. Então a gente vai estar usando isso para poder enviar, né, para a nossa tela resultados as informações que a gente quer. E a gente pode passar essas informações aqui como segundo argumento da função Navigate. Então, se aqui nesse segundo argumento eu coloco aqui um objeto, né? E esse objeto eu vou nomear aqui uma propriedade escolha, por exemplo, né?
como tá tudo em inglês, não, eu vou colocar aqui escolha mesmo em português, né? Só para ficar mais claro aí para vocês, mas é bom a gente tentar manter sempre, né, uma mesma linguagem nas propriedades e tudo do nosso código, beleza? Mas aqui eu vou quebrar essa regrinha aqui, essa convenção, né, da comunidade, e eu vou criar aqui esse objeto, né, com a propriedade escolha, e aqui eu vou passar, né, como esse botão aqui é o botão de GIFs, aqui eu vou colocar um string GIFs. É GIFs ou GIF? Deixa eu olhar aqui na documentação. É GIFs, né? Tem o S. Então, beleza, aqui é GIFs. E eu vou passar também, né, esse objeto escolha também para a nossa outra função de navigate, né, do outro botão, que é o botão de stickers, né? Então, aqui o objeto escolha ele vai ter aqui o valor stickers. Certo? Então, eu vou salvar isso aqui. E agora, se eu navego se eu pressiono, né, o botão GIFs ou o botão stickers, eu vou ser navegado para a tela resultados e a diferença vai ser que eu vou estar enviando, né, um objeto agora com dados e esses dados aqui, né, um objeto com a propriedade escolha e aqui a gente tem, né, a string GIFs e a string stickers. Então, feito isso aqui, né, eu vou abrir aqui a tela resultados, beleza? Então, aqui está a nossa tela de resultados. E agora, já que quando eu navego, né, eu envio esses dados, e agora eu tenho que receber esses dados aqui na tela resultados. Então, para receber, eu vou chamar aqui, né, todas as propriedades que são passadas para ela de props, e vou dar um console log nesses props aqui para a gente dar uma olhada. Console log props. Beleza? Então, sempre que essa tela for renderizada, né, que é quando eu navego para ela, ele vai printar aqui no console esses props. Então, eu salvei e vou clicar aqui em GIFs. Naveguei para a tela resultados, eu vou abrir aqui o terminal e que a gente pode ver que a gente tem, né, várias funções. A gente tem um objeto, né, com o objeto navigation, que é do nosso Stack Navigator, certo? E a gente tem também agora um objeto aqui chamado route, né? Que esse route, se a gente olhar aqui mais embaixo, a gente tem aqui, né, params, né, os parâmetros e a gente tem aqui o nosso objeto escolha, né, com o dado que a gente passou aqui, no caso aqui foi os GIFs. Então, se eu volto aqui, né, eu vou voltar aqui na aplicação, eu vou clicar em stickers, ele printou aqui novamente no console, né? E se eu olho aqui no route.params, a gente tem aqui, né, o escolha igual stickers. Então é isso que a gente quer acessar, né? É essa a propriedade aqui, que é o route.params, né? O route ele é um objeto que foi passado aqui para a nossa função resultados, né? Para a tela resultados. Então eu vou acessar ele aqui. Então eu vou usar o destructor, né? No route. E aqui eu vou criar uma variável, né? Eu vou criar aqui uma const escolha, né? A escolha do usuário. Ele vai receber route.params, né? .params.escolha, né? Que foi o objeto que a gente criou. Então, se eu salvo isso aqui e dou um console log da nossa escolha, né? Da variável escolha que a gente acabou de criar, eu posso ver, né? O que foi que a gente escolheu na hora de navegar. Então, vou abrir aqui o terminal. A gente tem escrito aqui stickers, né? Se eu clico em GIFs, a gente tem aqui no terminal, né? GIFs. Se eu volto e clico em stickers, a gente tem aqui stickers. Então, a gente já está escolhendo aqui a string correta para a gente personalizar o nosso link, né? Deixa eu pegar o link aqui na documentação. Vou copiar ele aqui. Vou voltar aqui no VS Code e aqui eu vou criar, né, outra variável, que é o nosso link, né? O nosso link, ele vai receber um string, certo? Que é esse link que a gente copiou, só que agora o GIFs, né, que a gente copiou o link de GIF, mas ele vai ser a nossa variável escolha. Então a gente tem que usar o template string, né? Eu já ia me esquecendo. Então que eu preciso do cifrão aqui as aspas, essas aspas diferenciadas, né, que eu não sei o nome delas, mas aqui se eu salvo, eu dou um console log do link. Beleza? Eu vou salvar. E aqui a gente tem, né, no nosso terminal, no nosso console, aqui a opção GIFs, né? Se eu volto e clico em stickers, a gente tem o link já prontinho para a gente conseguir acessar os nossos stickers. Tranquilo? Então, para essa aula é isso, né? Na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar nessa tela de resultados
para a gente conseguir estar acessando lá a API, usando a nossa API Key e também buscando, né, esses dados e renderizando isso aqui tudo na tela para o usuário. Tranquilo? Então espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.